Fidelização de clientes. O que é possível fazer? Vale a pena ou não? Eu quero falar nesse episódio sobre 3 tipos possíveis de fidelização de clientes em termos conceituais, para que você possa ver se vale a pena ou não você investir seu tempo e sua energia em um deles. Fica com a gente, que eu já volto já. Olá, empreendedor! Seja bem-vindo ao podcast Consultório Empresa, uma série em áudio com reflexões, dicas, provocações e insights semanais sobre o mundo empresarial voltado para consultórios e clínicas. Meu nome é Plínio Tomás e vou te ajudar a se tornar um excelente empreendedor. Fala, empreendedor! Que bom ter você aqui novamente em mais um episódio do podcast Consultório Empresa. Esse episódio aqui está muito interessante porque a gente vai falar sobre fidelização de clientes. Bom, vamos começar conceituando, né? O que é fidelização? Fidelização é quando a gente faz algum esforço, um conjunto de esforços, né, para manter o mesmo cliente para sempre comprando nossos produtos e serviços. Ou seja, um esforço que eu já fiz anteriormente continua sendo válido para que aquele mesmo cliente volta a comprar, volta a consumir os meus serviços. Ele volta a ter a preferência pela minha prestação de serviços e isso significa que ele está sendo mais fiel, por isso o nome fidelização, né? E por que é importante fidelização, né? Porque se você parar um pouquinho para pensar, você vai ver que é muito mais barato, na verdade, você trabalhar com estratégias de fidelização do que de captação de clientes. Fidelizar é muito mais barato do que captar. Quanto custa para você trazer um cliente para a sua clínica? Então você tem esforços de comunicação, você tem toda uma estratégia de marketing, tem ações que você executa para isso, para ver quanto custou um cliente entrar na sua sala, procurar você, enfim, quanto custa isso? Se você já fez esse investimento, já fez esse esforço, tem o cliente, você permanecer com ele, fazer esforços agora para fidelizar ele, para manter ele com você, é muito mais barato. As pesquisas que a gente tem feito têm mostrado que é por volta de 4 a 5 vezes mais barato manter cliente em uma clínica de um modo geral. Então, cara, é um motivo até de inteligência fazemos esforços para manter os clientes, né? Eu particularmente também chamo de fidelização quando aquele cliente que consumiu um serviço meu na área da saúde, ele encaminha outro. Porque dependendo do tipo de área, do tipo de especialidade, de atuação que você tem na área da saúde, não necessariamente vai ser correto ou necessário que aquele cliente fique ou permaneça voltando e consumindo outros serviços seus. Isso não faria sentido em determinadas especialidades. Por isso, eu particularmente considero que um cliente está fidelizado quando ele começa a te encaminhar um número importante, significativo ali de clientes, né? Ele faz indicações do seu trabalho, ele encaminha seus amigos, seus parentes e por aí vai. Mas vamos lá, de uma forma mais genérica ou conceitual, eu entendo que existem 3 tipos ou 3 formas de fidelização, 3 possibilidades para um cliente ser fidelizado. Então vamos lá, primeira delas, através de promoção ou vantagens. Um exemplo disso seriam aquelas promoções de milhagens, sabe, de premiação específico, né? Então, por exemplo, um cartão fidelidade, que o cliente tem alguns benefícios, que ele acumula pontos, esse tipo de coisa. Então, se eu vou usar um cartão fidelidade, dar algum tipo de premiação por alguma coisa que ele acumula naquele cartão, por exemplo, né? Só que isso a gente tem que tomar um cuidado para não extrapolar, não passar um pouco do limite, né? Então, se ele for razoável, a gente até pode utilizar. Então, o que é esse cartão de milhagem? Por exemplo, você dar uma pontuação para o seu cliente para cada real gasto na sua clínica, ele acumularia esse valor em pontos, essa pontuação ele pode utilizar tanto para consumir novos serviços da sua clínica, isso para um serviço de estética, por exemplo, seria bem razoável, né? Para um serviço de prevenção, até de vacinas, ou depende do que for, até seria bem razoável utilizar, faria bastante sentido. Já não necessariamente faz sentido em determinadas outras especialidades, que são muito mais, talvez, invasivas ou cirúrgicas, ou não preventivas, né, vamos chamar assim, ou nem não estéticas, não eletivas, né? É porque precisa mesmo, aí talvez não fizesse tanto sentido, mas dependendo do caso, como eu já disse, talvez seja uma boa possibilidade.
De qualquer forma, vamos lá, vamos falar sobre o segundo tipo, segunda possibilidade de fidelização. Eu também posso fidelizar um cliente através da razão ou da dificuldade em trocar. Pois é, vamos imaginar, quem é que faz isso? As companhias de telefone, né, telefone celular, por exemplo, fazem muito isso, que faz um contrato com você, que eles chamam de fidelização, te obrigando a ficar lá por um ano. Então você troca uma pontuação que você tem lá por um celular novo, e aí você obriga o cliente, né, a empresa te obriga a ficar por um ano, 2 com ele e tal. Então, esse tipo de estratégia é quando a empresa dificulta, ela coloca barreiras, ela torna burocrático trocar, né? Bom, vamos lá. Embora isso, o mercado como um todo chame então de fidelização, eu não acho que seja a melhor estratégia para a gente em saúde. Então ela é potencialmente possível? Sim, eu já vou te explicar como. Mas, de modo geral, então eu não recomendo que você faça ações específicas para segurar, para prender seu cliente de uma forma contratual, amarrada, que ele é obrigado a ficar com você. Então ele está detestando o seu serviço, mas é obrigado contratualmente a ficar com você. Eu acho que isso é um tipo de fidelização ruim, artificial. E você já se sentiu preso assim em companhias de telefone ou outras, né? Estou mencionando o telefone como exemplo. Então você tem uma ideia do que eu estou falando, que é algo ruim de um modo geral, não é muito saudável, né? Então, eu acho que quando a gente fala de usar essa estratégia de segurar o cliente, de usar essas barreiras, para a gente na área da saúde, eu acho que isso acontece de uma forma natural pela gravidade ou complexidade de um determinado procedimento ou tratamento. Por quê? Porque para o paciente, às vezes, é extremamente complexo trocar de médico, trocar de dentista, trocar do profissional, porque ele já tem uma história, talvez desde criança ele está com um cardiologista, por exemplo. Trocar de cardiologista não é tão simples. Por quê? Porque o paciente sente o transtorno que vai ser ter que explicar tudo de novo e começar todo um processo de relacionamento com outro profissional, com outra clínica, com outro laboratório, seja com quem for. Isso significa que esta barreira de fidelização, sim, acontece muito na área da saúde, mas não necessariamente porque nós provocamos ou fizemos um contrato de burocratizar ou dificultar a vida do nosso paciente, mas porque é natural que isso aconteça na área da saúde, porque quanto maior o envolvimento e quanto maior a complexidade, quanto maior a história que eu crio, que eu construo com o cliente, mais difícil ele trocar. De ordem prática, eu costumo dizer que para isso funcionar, para essa estratégia funcionar para a gente na área da saúde, então, de um modo geral, significa que eu tenho que construir um relacionamento na prestação de serviço tão completo, tão inteiro, tão bem feito com o cliente, que assim, ele não vê motivo nenhum para sair, ele vai parecer para ele muito complexo, muito difícil conseguir, muito improvável conseguir encontrar um outro profissional, outra clínica com este nível de atendimento, com esse nível de relacionamento, de construção da história do relacionamento que já teve com esse profissional, com esse prestador. Então, a minha dica é essa nesse sentido aí. A terceira forma de fidelização que existe, potencialmente falando, é quando a fidelização ocorre pela emoção ou relacionamento. Neste caso, que acho que é a melhor de todas, e você certamente vai perceber isso, é quando o cliente quer ficar com você, ele prefere você, ele tem orgulho de você, ele quer repetir a experiência com você, ele se sente seguro com você. E mais, ele quer que os seus amigos tenham a mesma experiência que ele teve, então ele indica a todo mundo. Então esse é show de bola, né? Eu acho que os exemplos que a gente pode utilizar para isso seriam, pensar numa moto Harley Davidson. A pessoa que tem a Harley Davidson, ela tem aquilo com orgulho, ela tem um objeto, que é muito mais do que um objeto, né? É um símbolo para a pessoa. E ela tem aquilo com orgulho e ela ostenta aquilo, ela quer mostrar para outras pessoas. Muita gente é fanático, por exemplo, pela Apple, né? Então, não só um iPhone ou um iPad, mas os produtos em geral da Apple. Então, quem é fã da marca, defende a marca. Se você falar mal da marca, ele vai brigar com você, né? Ele se torna um paladino, se torna um pregador, se torna um evangelista da sua marca. Então, uma forma importante de fidelizar é a gente construir com o cliente a importância de cada detalhe do relacionamento, da prestação de serviço, mas principalmente, eu diria aqui, e queria que você gravasse essa palavra, que a palavra é experiência.
que a experiência do seu cliente com você seja extraordinária. Quando a experiência do cliente é extraordinária, ou seja, é menos traumática, ela é até gostosa, ele se diverte de alguma forma. Você fala, mas se divertir na área da saúde? Sim, se o profissional às vezes é mais leve no jeito de abordar, se ele descontrai um pouco, se ele, enfim, às vezes a gente consegue fazer com que todo o cenário, a ambientação ajude a tornar o ambiente mais leve de uma clínica. Quando o conjunto da experiência do cliente, seja o que para ele aquilo é importante, né? O que ele vai considerar como tal, quando o ambiente todo da clínica favorece e gera uma experiência que ele pode dizer de memorável, que eu também chamo de fator uau, uau, que lugar legal, uau, que bacana, uau, que atendimento, uau, que comprometimento, que responsabilidade. Quando isso acontece, quando a gente busca essa experiência, a gente entrega essa experiência e a gente consegue esse fator uau por parte do cliente, aí sim a gente consegue uma fidelização significativa e uma indicação muito forte também, tá? Então, de um modo geral, eu diria que na opção número 1 que eu falei, né? Aquela opção número 1 que é de fidelizar pela promoção, por vantagens, eu costumo interpretar dizendo que é um jeito sim de fidelizar, mas é um jeito onde eu compro a fidelização do cliente. Na possibilidade número 2, que é pela razão ou pela dificuldade de trocar, é uma técnica de fidelização onde a gente obriga a fidelização a acontecer. Ela não é natural, mas a gente obriga ela de alguma forma, porque é difícil trocar, né? Já nessa possibilidade número 3, que eu acho nitidamente a melhor de todas para a gente usar na saúde, a gente conquista a fidelização. A gente ganha o coração do cliente e faz com que ele tenha um relacionamento com a gente de longo prazo porque ele quer. E aí ele não só fideliza, mas como ele traz seus amigos, ele traz outras pessoas, ele recomenda e até com um certo orgulho de poder dizer que ele já passou por ali e tal. Bom, esse episódio de hoje é para provocar um pouco você pensar em qual das estratégias de fidelidade cabem para você. Será que o seu caso está mais para essa técnica número 1, para a técnica número 2 ou para a técnica número 3? Então pense um pouquinho qual ou quais destas, né, faz sentido para você. Comece a colocar no papel, fazendo seus primeiros rascunhos com relação à possibilidade de atuação conjunta, integrada. Várias peças de um quebra-cabeça vão se juntar para você construir uma estratégia de fidelização dessa que funcione, principalmente naquela número 3, que é pelo fator uau da experiência com o cliente. Então, se é nessa linha que você vai, recomendo que você ouça todos os nossos podcasts anteriores e mais todos que vêm pela frente ainda, porque certamente a gente trabalha aqui muito conteúdo para gerar esse fator uau e experiências sensacionais com o cliente. Show de bola, empreendedor! Eu fico muito feliz de saber que esse nosso projeto, esse nosso movimento Consultório Empresa está cada vez evoluindo mais e mais pessoas ouvindo. E você já sabe, se você gostou, compartilha, dá seu joinha, 5 estrelas, depende em que plataforma você está ouvindo e acompanhando a gente. E espalha para os seus amigos, né? Quanto mais profissionais de saúde estiverem pensando empresarialmente, melhor para todas as classes. Esse é o fundamento do nosso movimento Consultório Empresa. Eu te convido a estar com a gente novamente aqui na próxima semana, no próximo episódio, para a gente sempre estar evoluindo de uma forma significativa, de uma forma consistente, num modelo de empresa mais saudável e que certamente dá mais resultados para todo mundo. Te espero lá, te vejo semana que vem. Forte abraço, empreendedor!